Bem-vindos a mais uma live aqui da minha página, aqui do Instagram, que amanhã sobe lá para o meu canal vizinho. Tem mais de 100, eu falo 170 sempre, agora já tem mais de 180 lives gravadas e vocês podem maratonar se vocês quiserem. Hoje nós vamos falar sobre empatia, qual a diferença entre você sentir como um terapeuta e apoiar aquela pessoa que você está atendendo. Oi, Eunice, oi, Valéria, boa noite, queridas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí, boa noite. Boa noite, Adriano, bem-vindo. Eu abri uma caixinha de perguntas, a maioria das lives eu abro a caixinha, e aí a gente começa respondendo, e vocês também podem fazer perguntas na interrogação, que fica mais fácil para eu poder ficar visualizando as perguntas, tá? Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque eu tenho acompanhado vários terapeutas que me relatam que estão sofrendo junto com o cliente, que quando a cliente, por exemplo, desiste da terapia ou desmarca a terapia, ela fica muito triste, né? Vários terapeutas falam isso, ela, ele, enfim. Eles ficam tristes pelo cliente, ficam penalizados, ficam sentindo muito por que aquela pessoa parou, ou então por que aquela pessoa não procura a terapia, não procura ajuda. E tem uma diferença entre você ser empático. O que é empatia? É você, principalmente como terapeuta, ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro, realmente. Porém, quando você tem essa capacidade de sentir aquilo que provavelmente a pessoa está passando, é ótimo para você como terapeuta, porque você vai gerar ali uma confiança, um acolhimento. Porém, se você ficar pensando nisso, pensando nas dores da pessoa, pós-terapia, se você desligar o telefone, né, a câmera, ou quando é atendimento presencial, quando a pessoa for embora, você continuar pensando, você continuar conectada, com pena daquela pessoa, aí você já está passando do limite que é considerado saudável para você como pessoa, como um terapeuta que vai ouvir várias queixas, várias dores e vai buscar, se você se conectar, vai buscar de cada um. Imagina como que você fica. Então, não é o ideal você ter essa empatia e se penalizar com os problemas, com as dores das pessoas. Então, como é que a gente faz para que isso não aconteça? É sobre isso que a gente vai falar na live. Boa noite, Ana Lúcia, Vanessa. Então, quem é terapeuta e conhece mais terapeutas também, compartilha essa live para que o terapeuta possa ter esse conhecimento. Não é só terapeuta, é lógico, mas o terapeuta ele precisa muito desse conhecimento para que ele não traga para a vida dele os problemas dos clientes. Mas você também que ouve, por exemplo, uma pessoa que está conversando com outro, seja por amizade, seja porque conhece a pessoa, a tendência de quem não tem esse conhecimento de se colocar no lugar, mas cortar isso para que ela não leve para a vida dela, a tendência é da pessoa também sentir essa pena, também sentir esse incômodo depois. Tem muita gente que começa até a sentir dores provenientes daquilo que ela escutou, provenientes daquilo que ela percebeu ali, conversou com aquela pessoa, e ela não estava sentindo nada, no físico mesmo que eu falo. Ela não estava sentindo nada e depois começa a sentir todas as dores, todas as queixas que aquela outra pessoa fez. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu vou dizer o que eu faço para me proteger disso, e é importante também que vocês saibam disso, para que vocês não fiquem aí, né, atende uma pessoa e vai ficar
totalmente exaurida energeticamente. Boa noite, Elza. Tudo bem? Bem-vinda. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Então, vou começar a responder as perguntas. Se você tiver também pergunta, coloca na interrogação, tá, gente? Fica mais fácil aqui para eu responder para vocês. Pessoas que são empatas, saiu aí junto, mas como fazer? Esse termo empata é muito utilizado aí até no meio, não é só religioso, né, mas o meio considerado, tem religião que usa esse termo, técnicas, terapias energéticas, enfim. O empata seria aquela pessoa que sente o que o outro está sentindo. É o que o pessoal chama de esponja. Ele é uma esponja e sente tudo que a pessoa está sentindo. Para isso, principalmente você que é um terapeuta, você que é uma pessoa que trabalha ali com o outro, independente de ser terapeuta ou não, você está em contato com um ser humano, você precisa desenvolver técnicas que te blindem para você não ser essa pessoa, essa esponja, essa pessoa que absorve tudo do outro. E que técnicas seriam essas? Aí tem técnicas diversas. A primeira coisa é você não se conectar às dores dessa pessoa aqui, na cabeça, em primeiro lugar. Ai, mas como eu faço, Alessandra? Quando eu vejo, já estou sentindo o que ela está falando, estou sentindo não só o que ela está falando, mas o que chegou perto de mim, eu já estou sentindo as dores da pessoa. Tem pessoas que têm um certo nível, né, maior, de que nem precisa falar, a pessoa já está sentindo o que o outro está sentindo. Então, ela precisa desenvolver, em primeiro lugar, a consciência de que ela é assim, é como se fosse um imã, e desenvolver escudos, bloqueios emocionais e energéticos. Esses escudos, esses bloqueios, têm diversas técnicas. Tem o Reiki, que é muito poderoso para isso, para você se blindar, para você não compartilhar a sua energia com ninguém, a sua energia vital. Você, quando é reikiano, você compartilha a energia do universo, não é a sua. Porque você é um canal dessa energia. Então, ajuda muito para essas pessoas que sentem a dor do outro serem reikianos. Ah, Alessandra, mas eu não sou reikiana, o que eu faço? Primeiro, ter consciência disso, de que você é uma pessoa sensível, de que você é uma esponja. E aí você vai desenvolver as técnicas que você acreditar para se blindar. Quais técnicas, Alessandra? Aí pode ser uma oração, uma prece, algo que você se conecte e você acredite. Porque isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Ah, mas a minha religião, eu aprendo isso lá. Beleza, mas o que eu estou falando não necessariamente tem a ver só com religião. Tem a ver com o que você acredita e com o que você desenvolve para você conseguir separar. Você é uma pessoa que tem os seus desafios para passar e aquela pessoa é outra e também tem os desafios dela. Você não precisa ficar sentindo por ela. Então, isso é ter uma consciência também maior. Boa noite, Rosângela, Eva, bem-vinda. Adriana já tinha falado. Sidney, falei certo hoje, hein, Sidney? Boa noite, bem-vindo. Então, a gente está falando de empatia, principalmente o terapeuta, que ele é bem empático, é ótimo ser empático, é uma habilidade que o terapeuta tem de se colocar no lugar do outro, mas ele não pode ficar sentindo as dores daquela pessoa. Ele não pode se penalizar quando, por exemplo, o cliente decidiu não continuar a terapia, ele decidiu que não está preparado, você não pode entrar nessa sintonia de tristeza, de nossa, caramba, ele vai deixar de fazer, eu fiquei triste por ele. Não, você precisa cortar isso. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história.
e você precisa se desconectar. Acabou o atendimento, você se desconecta daquilo que foi falado, daquilo que foi trocado. Como? Primeiro, a cabeça, o que eu disse. Segundo, você pode ter técnicas para que isso aconteça, principalmente no físico, para que você entenda com o seu mental, com o seu emocional. Você se desconecta lavando as mãos, por exemplo, lógico, um banho seria, dependendo do quanto você se conectou com aquela energia da pessoa, com o que ela falou, um banho seria o ideal, mas muitas vezes não dá para você tomar banho de um cliente para o outro. Então você lava as suas mãos com essa intenção de cortar isso de você, de limpar, lava o seu rosto, faz a sua prece, a sua oração, enfim, o que você acreditar, para que aquilo fique, para que você fique só com o que é seu e não carregue nada do que não é seu. Isso é importante, você deixar isso claro para você em primeiro lugar e também aí nessa parte energética, contando com essa ajuda do que você acreditar, tá? Claudirene, boa noite. Dias, boa noite. Bem-vindos. Elô, bem-vinda. Na estética também acontece, né? De você estar lá atendendo uma pessoa e às vezes a pessoa começa a falar coisas tristes, ruins, o que está passando, e se você se penalizar, você pode sentir, pegar essa energia para você. Então, não se penalizem, tá? Ouçam com empatia, mas não sintam isso que a pessoa está te falando. Não levem também o que ela disser, pode ser um absurdo, mas não leva para sua casa. Não comenta na sua casa, não fica comentando com outras pessoas, mesmo porque, mas eu estou com muita pena, eu quero desabafar com alguém. Você está levando mais ainda essa energia que você se conectou para dentro da sua casa, entendeu? Então não façam isso. Não comentem as histórias, os desafios das outras pessoas. Mas é a título de desabafo. Pois é, mas você vai tá proliferando mais tempo, tá ficando em contato mais tempo com essas dores e para você vai ser ruim. Boa noite, Ângela, bem-vinda. Mel Mansur, boa noite. Vou responder mais perguntas, estamos falando sobre empatia. Não consigo deixar de sentir a dor do outro. Pois é, você não pode sentir a dor do outro e nem se permitir sentir. Mas quando ele fala, eu já me conecto com essa dor. Pois é, dentro de você, o que tá ali? Gente, eu uso muito quando a pessoa tá me contando uma história muito triste, quando a pessoa tá me contando, seja o que for, porque terapeuta vai escutar a história triste, não é? Dentro da minha cabeça, quando eu vejo que eu tô ficando com pena da pessoa, que eu tô começando a sentir as dores da pessoa, ela tá me falando, eu tô olhando para ela, eu tô dando atenção, tô dando acolhimento, estou sendo empática, mas na minha cabeça, no meu fundo lá, gente, como se fosse um fundo de tela mental, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza de memórias. O que isso quer dizer? Uma técnica havaiana que com essas 4 palavras você corta todas as memórias que nós compartilhamos como pessoas, como seres humanos, nós compartilhamos memórias. Para o Ho'oponopono, memórias são como se fossem programações, crenças ruins. Nós compartilhamos memórias e memórias são coisas ruins com as pessoas, com todas as pessoas. Então, quando aquela memória, aquele fato que a pessoa está falando te impactar negativamente, é porque você está compartilhando aquela memória com aquela pessoa. Então, na hora você corta para que essa memória não entre em você. Você ouve, mas com esse fundo mental
essa tela mental dizendo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. É para cortar aquilo ali, para limpar, para purificar essas palavras que as pessoas estão falando. O Ho'oponopono é muito poderoso. Deixa eu ver aqui, a Adriana falando, eu dou uma, até depilando parece sessão de terapia, mas não me envolvo. Deve ser eu dou uma sorte, entre aspas, né? Mel, boa noite, Mel Mansur. Que legal essa técnica. Isso, não conhecia, Claudirene? No meu canal vizinho, que é o canal que tem vídeos, que eu não posso falar aqui que diminui o engajamento, tem lá uma playlist só de Ho'oponopono, eu explicando como é a técnica, falando mais sobre a técnica, que é uma técnica havaiana, tá bom? A Adriana falou isso. Gente, porque assim, a pessoa tá lá depilando, mas se ela tá com problema, sendo depilada, né? Ela tá com problema, ela viu você ali disponível, muita gente aproveita e fala. Para desabafar. Se você é terapeuta, esteticista, massoterapeuta, você tem contato com as pessoas, você precisa se preparar para isso. Você, de preferência, também não se envolva dando conselhos. Terapeuta não dá conselho. Mas elas perguntam. Qual a sua opinião? Você devolve a pergunta, com perguntas abertas para que a pessoa reflita. Eu vou fazer um aulão. Me diz aí, terapeutas que estão aqui, se vocês querem um aulão falando sobre isso. Se a gente não aconselha, se a gente, terapeuta não pode aconselhar, o que a gente faz, como faz? Tem técnica para isso. Então, só que tem mais assuntos, são assuntos mais específicos, e aí eu vou fazer para terapeutas, um aulão no Zoom, que aí a gente consegue se ver também, e aí só terapeutas, para eu ensinar isso para vocês. Porque eu vejo que tem pessoas que começam a aconselhar. Não aconselhe. Não é para você aconselhar. É para você ajudar a pessoa a refletir, ajudar a pessoa a tomar a decisão dela. Você não pode decidir por ela, porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando der errado, se der errado, algo que você deu conselho é te responsabilizar, é te culpar, e aí não vai ser bom. Então, beleza, que vocês querem? Vamos fazer sim. Eu vou marcar, vou ver um dia, graças a Deus, de segunda a sexta, minha agenda tá bem, né? Graças a Deus. Mas talvez eu marque aí, né, um sábado que eu não tenha nada de festa, nada para fazer, né? Porque por enquanto não estou atendendo sábado. Mas se bobear, as pessoas querem. Mas vou fazer um sábado assim às 18 horas, por exemplo, tá? Que bom que vocês querem. Vamos fazer. Vamos fazer. Ângela falando que quer, Elza também. Rosângela falou quero muito, Valéria falou quero. De Dias também, Eunice, que bom, gente, vamos fazer sim, tá? E aí eu vou ensinar para vocês, já que a gente não pode aconselhar, como a gente faz, tá? Tem técnica para isso. Beleza, mas vamos voltar aqui para nossa empatia. Como não sofrer com a dor do outro? Eu já dei várias dicas, né? E o sofrimento, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida. Mas eu não tenho que sofrer coisas que não são da minha responsabilidade, da minha vida. Então a gente já sofre com o que é nosso. Ficar sofrendo com o que é dos outros também. Imagina o quanto você está carregando aí das pessoas que você gosta, das pessoas que você se preocupa. Se preocupar é uma forma de você se sobrecarregar. Por quê? Eu já falei isso aqui, mas eu repito, porque tem sempre gente nova entrando e muitas vezes quando eu falei lá atrás não caiu a ficha aí na tua cabeça. Você não teve um insight. Quando eu repito, talvez, porque a gente aprende muito por repetição também, tá, gente? É igual criança, não tem muita diferença, não. Tava falando, eu fui ver aqui a pergunta. Ai, gente, perdi o fio da meada. Me ajudem. Deixa eu voltar, deixa eu beber uma água para lembrar.
Oi, Sandra, boa noite. Sidney falou que quer. Me ajuda aí, gente. Como não sofrer com a dor do outro, foi isso que eu estava falando, mas eu ia falar um termo específico e fugiu, mas daqui a pouco vem. Que eu falo sempre aqui para vocês, mas que estou entrando e saindo toda hora, tudo bem. Oi, Paula, boa noite. Bem-vinda, estamos falando da empatia. Como a gente faz para não ficar sofrendo pelo outro. Cada um tem a sua história, cada um tem aí o que precisa passar. Não vamos para. O que eu falo é assim: devolver para as pessoas tudo aquilo que não é seu. Quando a gente se preocupa, é como se a gente tivesse, é sinônimo, a nossa cultura diz, era isso, que é sinônimo de amor. Eu sou muito preocupada com meus filhos. Eu sou muito preocupada com os meus amigos. Eu me preocupo se eles estão bem. Eu me preocupo se eles estão se alimentando. Eu me preocupo se o meu filho está com casaco. É sinônimo na nossa cultura. Preocupação é sinônimo de amor. Mas isso não é verdade. Amor não tem nada a ver com preocupação. Preocupação é medo. Preocupação é você se preocupar de algo que nem aconteceu. Você tem medo que a pessoa se resfrie, por exemplo, né? Quando não está com casaco, guarda-chuva. Você tem medo que a pessoa passe por um problema e você não quer que a pessoa passe. Você tem medo da outra pessoa sofrer. Só que o medo, a preocupação não vai fazer com que o outro deixe de passar pelo que ele precisa passar. Alessandra, mas a gente só aprende com a dor, só aprende com o problema? Infelizmente, a maioria das pessoas só aprendem na crise, na dor. Muitas pessoas não aprendem de outra forma. Então, por mais que a gente sofra vendo alguém que a gente gosta passar por um desafio, passar por um sofrimento, perceba isso em você, que, nossa, ele está sofrendo, mas pode ser algo que ele precise passar. E eu não posso pegar no colo, eu não posso passar por ele. É um trabalho mental, tá? Isso, preocupação e medo. Não absorver o que não é nosso, isso aí. A dor educa. Mas tem que ser só pela dor? Não. A gente pode aprender. Eu amo, gente, mas isso é só quando a pessoa tem um nível de consciência maior. Eu amo aprender com o desafio do outro, com o problema do outro, porque eu olho assim, nossa, eu não quero passar por aquilo. O que a pessoa fez para passar por aquilo? Eu não vou fazer, entendeu? É ótimo você aprender com os erros, com os desafios do outro. Não você ter que passar na pele. Mas tem muita gente que não tem consciência, não tem essa visão de si mesmo, não tem autoconhecimento, não busca o autodesenvolvimento. Então, como é que ele não tem para ele? Ele vai olhar o problema do outro e vai aprender? Não vai. Então, você só consegue aprender com o problema do outro, com os desafios do outro, se você estiver se observando, se você estiver centrada em você. Mas como assim? Porque aí você vai ter autoconhecimento e você vai saber que o que ele passa, como foi que ele fez para chegar ali. E aí você não vai fazer o que ele fez para passar por aquilo, pelo problema, né? Então, só uma pessoa com consciência que vai poder olhar o que o outro fez e não fazer igual. Agora, uma pessoa inconsciente, uma pessoa inconsequente, que não está nem olhando para nada, está se anestesiando, está vivendo a vida aí, né? Como se nada tivesse acontecendo.
essas pessoas não olham. Aí essas precisam parar através da dor. Na verdade, elas precisam ser paradas através da dor, tá? Isso. A pessoa, né, não se vigia, isso aí. Deve ter um limite de aproximação entre terapeuta e cliente, quando a relação fica muito próxima. Assim, gente, quando fica próxima, você pode ter uma relação próxima com o seu cliente, ouvir o que ele está ali sentindo, as dores, o desabafo. Você só não pode trazer isso para você. Nossa, principalmente com pena. Nossa, coitada, como ela sofre. Ela não merece isso. Se a pessoa está passando, tem algum objetivo. Agora, se tem merecimento, se não tem, aí a gente não está na pele da pessoa para entender isso. O que a gente pode ter consciência, e é verdade, é que algo tem ali para ser aprendido. O que ela está passando não é do nada. Deus não tinha nada para fazer e falou, toma aqui para você esse problema, esse desafio. Não é assim. Nós somos resultados das nossas escolhas. Como assim, Alessandra? Eu não escolhi sofrer. Conscientes e inconscientes. As escolhas inconscientes você não faz ideia. Só que você escolheu. Ai, mas como é que eu faço para ver? Muito autoconhecimento, centramento, se olhar, buscar, deixar de responsabilizar as outras pessoas e assumir 100% o controle da sua vida. Como assim? A gente não controla nada. Não, não controlamos. Mas assumir 100% do que você pode fazer. Tem coisas que você não vai poder fazer, mesmo com a sua vida. Agora, o que você pode é com você só. Com o outro não vai poder mesmo. Tá? Não cair em julgamento. O julgamento, Sandra, eu sempre falo o seguinte. A gente sabe que não é para julgar, mas quando a gente vê, a gente já está julgando. Porque o nosso cérebro faz isso. Ele é como se você estivesse catalogando as pessoas, rotulando para você saber com o que você está lidando. Mas quando você perceber, todo mundo, né? Quando a gente percebe que está julgando, aí a gente tem que dar um passo atrás e falar, opa, estou julgando. Ok, meu cérebro faz isso. Mas que eu evite, né? Não deu para julgar, que eu evite de condenar a pessoa. Porque o julgamento ele vem, só que tem gente que julga e condena na mesma hora. Então, julgou. Vou dar um exemplo. Gente, eu tenho muita dificuldade de olhar para uma pessoa que é obesa mórbida, daqueles do programa, e não pensar como que ela fez para deixar isso acontecer. O pensamento já vem direto na minha cabeça. Como assim a pessoa não se... Isso é julgamento, eu estou fazendo um julgamento. Mas né, na mesma hora que eu penso isso, que vem automático, eu dou um passo atrás e falo, essa pessoa deve ter muitos problemas emocionais, com certeza tem. Tem muitas feridas emocionais, por isso que ela está descontando na comida. E aí eu começo a trazer o conhecimento que eu tenho para parar de julgar essa pessoa, mas quando eu vejo, eu já estou julgando, entendeu? Então eu não condeno a pessoa, mas julgar, infelizmente, a gente já... E isso acontece comigo, tá? Eu vejo muito claro isso, a minha mente já vai, nossa, como é que a pessoa deixou isso acontecer? Aí eu tenho que estar muito consciente dos meus pensamentos, me olhando e, ao mesmo tempo, me trazendo as informações, entendeu? Com uma consciência muito ali ligada, porque senão a gente vai, julga e já condena. A pessoa é assim porque é uma preguiçosa. É assim porque se deixou cair nisso. Por que ela não tomou providência antes? Gente, isso é condenar. Isso eu não faço. Já estou
né, de olho nisso para a gente não condenar, mas julgar é meio que automático. Valéria falou, na TRG temos aula de blindagem no terapeuta, mas é no dia a dia que adquirimos experiências sobre esse assunto e aprender com pessoas incríveis que dedicam um tempinho do seu dia para nos ensinar. Ah, querida, obrigada pelas suas palavras. Gratidão, primo, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Isso faz parte, né, da minha missão de vida, Valéria. Eu já falei isso aqui, já coloquei até num post. A minha missão de vida, meu propósito é compartilhar aquilo que eu sei, né, com base aí no amor, porque eu vou compartilhar, mas se a pessoa quiser, ok, se ela não quiser, tá tudo certo também, né? Tem tempo certo aí para cada um, e tem gente que não está preparado, tá tudo certo, né? O que eu compartilho não é com a intenção de mudar o pensamento de ninguém. Eu compartilho o que eu penso, o que eu acho, mas o que eu penso hoje pode mudar também, né? Eu estou sempre disposta a ver por novos ângulos, analisar, né? Porque às vezes tem gente que estuda algo, se fecha naquilo e acha que aquilo vai resolver tudo. Não é bem assim. A gente pode adquirir conhecimento a cada dia com qualquer pessoa, né? Com qualquer pessoa que a gente se dê a oportunidade de aprender, né? Sandra falou, digo que o julgamento também atrai pena. Sentir pena também é julgar. Sim, a gente está julgando que o outro é fraco, né, Sandra? Quando a gente sente pena. Não, gente, a outra pessoa está passando por algo que ela precisa passar. Se você se penaliza como se, ai, tadinha dela, esse nome tadinha, coitadinha, é péssimo. Ela não consegue, deixa eu fazer por ela. Aí você está se julgando que você é mais forte e que ela não pode. É um julgamento. Falou certinho, falou muito bem. Luciana, boa noite. Mel Mansur falou perfeito, obrigada. Júnior, boa noite. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, hein, gente? Pode ter passado aí algum comentário que eu estava falando, né? Boa noite, Cidinha. A Elza falou, a dor, os problemas podem nos paralisar ou nos levar à evolução. Isso, com certeza. Pode pelo menos oferecer um chá para cliente que está sofrendo? Pode, sem problema. Você pode oferecer um chá, você pode oferecer o seu ombro, você pode oferecer a sua escuta, né, ali naquele momento. O que você não pode é levar isso com você. Vamos supor que a tua cliente contou uma história terrível. Nossa, ela foi traída, humilhada, enfim, uma história horrível. Se você ficar com essa história dela, sentindo pena dela, sofrendo junto com ela, depois que ela foi embora, pensando nela e, né, penalizada, aí você está se prejudicando, né? Então, o que você vai fazer? Tirar isso de você. Quando vier esse pensamento, manda o que você acreditar para a pessoa, manda luz, ora, faz uma prece para que a pessoa encontre o que ela precisa, para que ela encontre o que ela precisa aprender com essa situação, né? Fazer de uma forma que não fique em você. Mas ali, quando você estiver com a tua cliente, pode oferecer, não tem problema nenhum. Um chá, um ombro, conselhos, eu disse que não é legal. Você pergunta, faz perguntas, né? E aí a gente vai estudar mais sobre isso no aulão que a gente vai ter. E é bom, a live é bacana, mas eu gosto de reunir os terapeutas no Zoom, porque aí eu tô vendo as pessoas, né? Aqui só vocês me veem, né? E eu sinto falta de ver vocês, né? Mas como eu, durante a semana, não tô tendo mais tempo, à noite principalmente, né? Porque esse horário é disputado, aí num sábado a gente faz esse aulão aí, para a gente bater um papo, tá bom? O que mais, meus queridos? Podem perguntar aí sobre empatia, fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida. Oi, Jaque, Gia Azevedo, boa noite, bem-vindas. Estou falando sobre a empatia e como a gente faz, né? Qual a diferença entre você ter empatia e apoiar uma pessoa, né?
Apoiar ou sentir por ela? Você não vai sentir por ela. Você vai apoiar com o seu ouvido, com a sua escuta, na verdade, você precisa falar menos e escutar mais. A gente chama isso de escuta ativa, tá? E fazer perguntas. Cheguei atrasada, tem problema não. Depois você vê, fica gravado e amanhã sobe lá pro meu canal vizinho. Tem mais de 180 lives já gravadas com assuntos diversos, tá? Boa noite, Luciana. Estamos falando sobre empatia. O que mais, gente? O que vocês têm de mais dúvidas aí sobre sentir essa dor aí do outro? Se é bom sentir a dor do outro ou não? Quem já está aqui desde o início sabe que não tem que sentir a dor do outro. Mas eu posso, quando falarem assim também para vocês, né? Sobre um desafio dele, um problema, nunca fale assim, eu sei o que você está sentindo. Isso é errado. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. As palavras, nós temos que ter cuidado com as palavras, porque é como se você tivesse, eu sei, e ainda mais se você falar assim, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso também. Vamos supor, né? Eu fui largada, abandonada, eu também já fui largada, eu fui largada 2 vezes. Aí você começa a falar sobre você, não faça isso. Deixa a pessoa falar. Por isso é escuta ativa. Não queira dizer para ela o que você também já passou. Eu já ganhei clientes de um terapeuta que ele estava, isso eu já contei aqui também, ele estava na época que eu fazia massagem, drenagem com muito mais frequência, ele estava se separando e todas as mulheres, clientes que deitavam, ele pedia opinião sobre o que ele fazia para reconquistar a esposa, né, a ex, o que ele fazia, porque ele estava arrasado. Ele, como terapeuta, ficava pedindo a opinião das clientes, elas não podiam nem relaxar, porque ele ficava contando os problemas. Por que eu ganhei essas clientes? Porque elas vieram e falaram, Alessandra, nossa, eu saí de fulano é maravilhoso, ele faz uma boa massagem, mas eu não aguento, eu deito e ele fica falando dos problemas dele. Falei, gente, só que eu não tinha intimidade para poder falar com ele, eu só conhecia de vista. E perdeu algumas clientes por conta disso. Então, assim, você, terapeuta, não compartilha, eu também já passei por isso, não. Você fala, eu posso imaginar a sua dor, mas eu posso também aqui te oferecer o meu ombro, um chazinho, igual a Eunice falou, né? E estou aqui disponível para te ouvir. Gente, muitas vezes é só isso que a pessoa precisa. Não é você ficar falando que você também já passou por aquilo, ficar, né? Não, a pessoa muitas vezes não quer isso, tá? E você como profissional, aí então, que você não pode falar dos seus problemas para ela. Não é legal, tá? Sou super empática, mas não sei como me proteger disso. Então, Luciana, eu falei no início, mas vou dar uma repetida para você. O que você acredita, né? Quem é reikiano, o curso do reiki faz muito bem para isso. Para você se blindar, para você não oferecer a tua energia para aquela pessoa. Porque quando você se penaliza, você tem empatia, mas você está com uma pena daquela pessoa, a tua energia está sendo direcionada para aquela pessoa. E aí, muitas vezes, você pode ficar exaurida no fim do dia. Porque se a maioria das pessoas deitarem e falarem dos problemas, que a maioria faz isso, você vai ficar mal. Então, se você tiver o reiki, você não fornece a sua energia. É energia universal, energia infinita do universo, não é a sua. Não é a sua, que a sua é a vital. E a energia do universo, né? Ela é infinita, a sua não. Tá? Então, você precisa se blindar. Eu não sou reikiana, não quero fazer o reiki. Você precisa se blindar na sua consciência e com o que você acreditar. Uma prece, uma oração, para você separar aquilo que é seu e aquilo que é da pessoa. Porque muitas vezes também as pessoas falando também esbarram na tua ferida emocional. E aí por isso que você se conecta com a dor dela.
O Ho'oponopono é uma das técnicas que eu uso muito quando a pessoa está contando lá a tragédia, o problema, eu estou aqui, ó, na minha cabeça. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. O Ho'oponopono corta essas memórias, tá? Então, basicamente é isso que eu faço. Rosângela falou, nossa, Alessandra, que aula boa, é sempre bom aprender mais, gratidão, querida, tamo juntas. Luciana falando, eu sinto a dor de todo mundo desde criança, é muito difícil. Pois é, você é o que a gente chama de esponja, né? Uma empata. Não pode. Você precisa primeiro ter consciência disso, de que você já tem essa consciência, mas não, eu sou assim. Não, você tem como mudar isso. Primeiro aqui, né? Racionalmente. E energeticamente você tem as técnicas para te ajudar. Então não é só, eu sou assim desde criança e não consigo fazer diferente, né? Porque você ainda não focou no que você precisa fazer. Rosângela falou, nossa, é nessas horas que acho bom falar, só o necessário. Quando a pessoa é o terapeuta, Rosângela, realmente a gente não tem que ficar falando da nossa vida, né, para a pessoa. Você troca uma coisa ou outra, mas você tem que saber se blindar. Cibele, boa noite. Deixa eu ver as perguntas aqui. Isso aqui já foi. Mas sentir a dor do outro é empatia? A empatia é o poder que a gente tem, né? Nem todo mundo tem. O psicopata não sente dor de ninguém, né? Beleza. Mas uma pessoa que não tem problemas, transtornos mentais, ela pode imaginar a dor do outro, só que quando passa disso, ela fica penalizada, ela fica só pensando no que o outro falou para ela, na tragédia, no problema, aí dá problema. Empatia, você imagina a dor do outro, mas você não traz para a tua vida. Você não carrega aquela dor para você, tá? Um terapeuta que tem empatia é maravilhoso, porque a pessoa se sente acolhida. A pessoa, você está me falando um problema. Aí se eu disser assim, não, esquenta a cabeça não, que isso vai passar. Isso não é nada empático. E daqui a pouco isso passa, bobeira. Aí você tá falando de alguém, filho é assim mesmo. Você ainda liga para isso? Isso não é nada empático. Com as nossas palavras, nós podemos oferecer empatia para o outro, falar, eu sinto muito pelo que você está passando. Eu posso imaginar a sua dor. E eu vou te ouvir. Pode falar o que você... Fica tranquila. Porque dentro de você já está blindada para não internalizar a dor dela. Agora, se você não faz esse trabalho antes de atender uma pessoa, você não se blinda, você é reikiana já, que agora você já sabe. Mas quem não é reikiano, não fez nada, foi com a cara e com a coragem, peito aberto, como a gente chama, às vezes vai atender uma pessoa só e vai ficar mal. Porque, gente, a pessoa puxa a tua energia porque ela está precisando, ela está mal. Não é porque ela pensou nisso, é de caso pensado, ela é uma vampira energética. Tem gente que é vampiro energético e nem sabe. Sabe aquelas pessoas que na época minha avó falava assim, isso, a tia vai chegar, esconde a minha planta, porque ela é olho de seca-pimenteira. Tem pessoas que puxam a energia das plantas porque ela está precisando muito. Isso quer dizer que ela é uma pessoa má? Não. Isso quer dizer que é uma pessoa que está precisando de energia. E a plantinha tem energia, né? Entendeu? Só que antigamente as pessoas não tinham conhecimento disso, só falava que ela era uma pessoa de olho ruim, né? Uma pessoa invejosa, uma pessoa, enfim. A pessoa era julgada, né? Mas é porque a pessoa está precisando de energia, gente. E vai puxar da onde ela, né, tem a disposição das plantas, das pessoas. Se você não tiver blindada, ela vai puxar, tá? Sem saber, ela puxa. Aurenilce, boa noite. Diva Baiana, boa noite. Deixa eu ver aqui mais. Tive uma experiência muito séria e não quero repetir. Pois é.
A gente aprende, né, Eunice? A gente aprende. Às vezes aprende de uma forma ruim, né? Mas que sirva de aprendizado. Porque assim, gente, quando a gente aprende, se a gente cometeu o mesmo erro, nossa, é porque foi escolha nossa, né? Agora, ai, tá acontecendo sempre a mesma coisa. Só muda os personagens, é porque a gente não aprendeu. Mas se a gente aprende, não precisa passar pela mesma situação, entendeu? E como ajudar essa pessoa a ser capimenteira? Não ajudamos se ela não quiser ajuda, tá? Ó, parta do princípio que as pessoas têm o livre-arbítrio. Aí você pode, vamos supor que você sente a energia da outra pessoa, ela secou a pimenteira, enfim. Você, como amiga, de repente você vai querer falar alguma coisa, a pessoa pode até se ofender, né? Como terapeuta, quem é sensível sente, tá fazendo ali a terapia, tá fazendo a técnica que for, enfim, mas ela só vai ser ajudada se ela quiser. Muitas vezes tem pessoas que não querem, porque tem ganhos secundários sendo dessa forma, entendeu? Então a primeira coisa, só vai ajudar se a pessoa pedir ajuda, se a pessoa estiver disponível para ser ajudada. Senão não tem jeito. Lógico, não tem jeito, né? Aí você acreditando em algo superior, né? Deus, Jesus, energia superior, aí você entrega nas mãos, anjo da guarda, o que for que você acreditar, nas mãos de algo superior. O pessoal fala também no... Tem uma forma, né, de falar, que eu esqueci, no mentor. Aí, vamos supor que você conhece essa pessoa, né, que seca a pimenteira, que tem energia péssima, você não vai fazer uma prece, vai orar para a pessoa, e sim para o mentor da pessoa, para o anjo da guarda da pessoa, que às vezes a pessoa não vai receber, mas o mentor, o anjo da guarda, recebe, tá? Só se você acreditar nisso. Se você não acreditar, aí você, né, faz da forma como você acredita, tá, gente? Beleza, deixa eu ver mais aqui. Paula, boa noite. Mas ela não sabe que é assim, aí eu já te respondi, né, Eva? E não entende porque se afasta sempre. Porque quando a pessoa percebe que a outra é assim, a tendência de quem não está preparado para isso é se afastar. E não deve ser só uma pessoa que se afasta, são várias, né? Então, você eleva os seus pedidos, né? Aí, como eu já falei. Tem aqueles que são manipuladores, contam uma história triste e esquece de pagar. Tem, manipula mesmo. E aí, a pessoa pode entrar na dela e ficar com peninha e não cobrar, né? Só que, gente, vamos supor, a pessoa tá te manipulando porque não quer pagar, ela tá com maldade, né? E aí você não consegue cobrar porque você se penalizou. Quem entrou na energia de quem, né? Então a gente precisa entender, se você fez um trabalho, você forneceu o seu trabalho, você precisa receber. Se a pessoa não tem coragem de cobrar é porque se penalizou, ou seja, entrou na energia do outro. Então, olha para isso também. Luciana falou, as pessoas que falam demais e não sabem ouvir são vampiros energéticos, é uma característica muito forte de vampiros energéticos. Porque ele não está afim de te ouvir, ele só está afim de fazer de você, literalmente, uma lata de lixo, uma privada, quer jogar todas as M's para você, tá? É muito comum essas pessoas terem essa característica. Então, o que a gente precisa fazer? Não entrar na dela. Como cliente, você vai ter que atender essa pessoa, não tem jeito. Mas amigos, colegas, dá pra gente cortar. Não é mesmo? Não deixa as pessoas te usarem, porque quem tem que dar limite, gente, somos nós. Não é o outro que comanda com a nossa vida.
Só que a gente deixa muitas vezes o outro comandar. Oi, Wellington, boa noite, querido. Opa, apertei errado aqui. E não sentir absolutamente nada, é bom ou ruim? Então, se for uma história muito triste, a pessoa não sentir nada, sempre, aí, sinal que a pessoa não tem empatia. Né? A pessoa a empatia não faz parte das habilidades dela. Ou se sempre a pessoa não sente nada, aí pode ter aí uma personalidade, né, que a gente fala, que não está olhando para o outro e sim só para si mesma. Uma pessoa, um psicopata, uma narcisista, né, não sente a dor do outro, só sente a dor dela, né, só se preocupa com ela, enfim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tá? Mas aí precisa ver qual o nível, né? Às vezes a pessoa tá tão blindada para certos assuntos que ela se fecha para não sentir, para não sofrer. Aí é diferente, né? Mas quando a pessoa não sente nada, absolutamente nada, sempre, aí já pode ter algum transtorno aí de personalidade. Luciana falou, tive uma amiga assim, que alugava meu ouvido e me afastei dela. Não sou terapeuta, falei isso com ela, mas não adiantou nada. Não adiantou porque você, Luciana, não colocou limite, né? Fala, fulana, procura uma terapeuta. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Porque quando é amiga, né, você certamente você deu conselho. Certamente. Né? Não é legal de dar conselho, mas quando é amigo, geralmente a gente cai nessa. A gente faz isso, faz aquilo. A pessoa não fez. Aí vem continuar a te alugar. Aí você fala, olha só, eu já não falei para você a minha opinião, não te aconselhei, não dei minha opinião e você continua fazendo diferente? Então, por favor, esse assunto comigo não. Entendeu? Tem que ser mais clara. Porque você está deixando ela entender, mas ela não te entendeu por quê? Primeiro porque ela não te vê. Ela te vê como uma lata de lixo. E aí você merece uma amizade dessa? Vamos olhar o nosso merecimento também, hein, gente? Porque, ó, todo relacionamento, amizade é relacionamento. Todo relacionamento precisa obedecer à lei do equilíbrio. O dar e receber. Eu tenho uma amiga, ela conta os problemas, exemplo, ela conta os problemas dela, esse dia eu só ouço, mas aí essa é minha amiga, eu tenho os meus, eu vou contar para ela também. Aí ela deu o ombro, no outro dia deu o ouvido, dar e receber. Agora, só ela fica te fazendo você de lata de lixo e você só recebendo as lamúrias dela, tá vendo que não tem equilíbrio? Tá abusiva, é uma amizade abusiva. Não tem relacionamento abusivo, gente, não é só relacionamento íntimo, não. Homem, mulher, casal, não. Existem amizades tóxicas, amizades abusivas. Principalmente se for isso. Ela não entendeu, ela continua passando por cima dos seus limites. Quem é que tem que cortar? Né? Beijo, Eunice. Mari, boa noite, querida. Luciana falou, me afastei dela porque me sentia sugada. Isso, verdade, era uma amizade abusiva mesmo. Então, gente, não podemos permitir. A gente entra nos relacionamentos, seja amizade, seja relacionamento íntimo, a gente precisa observar se a gente está em equilíbrio, se a gente está dando e recebendo. Ah, não, só eu dou o meu ouvido, a minha amizade, só eu procuro. Tem alguma coisa errada. Tem alguém aí, né, se fazendo aí de vítima e o outro está sendo abusado por essa vítima. O vitimismo é o que mais manipula as pessoas, sabia? Que a pessoa fica com peninha, eu não vou largar, eu vou deixar ela falar, porque aí, coitada dela, quando você usa esse coitada,
já viu que você está se doando muito mais do que recebendo, né? Não pode isso acontecer. Terapeuta Sheila, boa noite. Júlia, boa noite, Júlia. Quanto tempo? Estamos falando sobre empatia. Não, aí... Mas sou eu e você me conhece, então não é você, não. Não é aquilo que a gente falou, né, Adriana? Você não é psicopata. Quando você trabalha num comércio, os clientes começam a desabafar como conduzir a situação. Comércio, né, é aquela coisa de agora que você é terapeuta, já lança o cartãozinho da terapia. Tipo, aqui não é o lugar, mas eu posso te atender como terapeuta. Já vamos fazer essa transição de carreira, Valéria. É porque você está passando para as pessoas confiança, né? As pessoas estão confiando em você, mas ali não é lugar adequado. Fala, dá logo, né? Corta e fala, olha, vou ter o maior prazer em ouvir você. Eu sou terapeuta também, né? E já corta e vai fazer o que você tem que fazer, tá? Porque a gente que gosta de ajudar, a gente gosta de ouvir as pessoas. E quando a pessoa se sente ouvida, ela gruda, né? Mas ali você vai sair, né? Como eu te falo, sair pela tangente. Já lança o cartãozinho. Tô brincando, mas é sério. A gente fala as verdades brincando. Isso já acontecia antes da formação da TRG. Beleza, agora você tem, né, um cartãozinho, um diploma te dando aval para você poder ouvir as pessoas, mas ganhando por isso, né? Não sendo sugada pelas pessoas. Não. Isso você não vai permitir. Deixa eu ver mais aqui. Pessoas altamente... Opa, apareceu aqui. Pessoas altamente sensíveis, como se proteger. Esse eu já falei, né, no início. O pessoal chama até de PAS, né? PAS, pessoas altamente sensíveis. Primeira coisa é entender por que você é dessa forma, entender e se aceitar dessa forma, mas buscar algo, técnicas, buscar maneiras de se proteger, para que as pessoas não fiquem sugando a tua energia. Então, temos formas de proteção energética, emocional, racional. Se blinde de todos os lados. Não é só no pensamento, não é só na energia, não é só no emocional, é um conjunto. Se você entender isso e usar as ferramentas, você não vai ficar sendo sugada aí por qualquer pessoa. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu sou muito sensível, eu sou assim desde criança, tipo, não tem jeito. Tem jeito. Você pode mudar. Agora, se você acha que você não pode, você vai continuar como está. Tem conhecimento para você mudar. Tem como você mudar, tá? Sou uma paz. Acho que já nasci assim. Pode, mas Luciana, tô falando isso, né? Pode ser, pode ter nascido, mas você não é o seu, como se fosse assim, o seu destino e isso não vai mudar. Não. Você pode desenvolver técnicas, você pode buscar ajuda, você pode deixar de ser assim, tá? De ser essa pessoa sensível que traz para você, porque você pode continuar sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu dou o ombro, eu dou o meu ouvido, mas eu não fico alimentando uma pena por aquela pessoa, por aquele sofrimento. Eu sei que tem gente que fala assim, eu já atendi uma pessoa que ela dizia, Alessandra, não estou conseguindo sair de casa, porque quando eu vejo as pessoas na rua pedindo dinheiro, e olha que agora, né, tem muitos, eu fico mal, eu volto para casa muito mal, eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu não estou querendo nem sair de casa. Aí nós fizemos um trabalho terapêutico para ela poder entender que cada pessoa tem a sua história. Aquela pessoa que está na rua não caiu de paraquedas ali do nada. Tem uma história pregressa,
tem um motivo para a pessoa estar ali. Tem algo superior que a gente não faz ideia. Então, se ela ficar sentindo as dores daquela pessoa, ao invés daquelas pessoas, ao invés dela ajudar, ela vai ser mais uma a entrar nessa energia. Então, não. Ela pode fazer o que está dentro do alcance dela, mas não querer fazer por todos, porque não dá. Não é o papel dela. Então, ó, tudo que tiver aqui ao alcance das suas mãos, né, nos seus braços, suas mãos, você pode fazer. O que estiver fora disso, não é você que vai fazer. Entrega para algo superior que você acredita. Faz uma prece por aquela pessoa. Manda uma energia boa, manda um reiki para ela. Né? Você tem ferramentas, mas não pode viver por ela. Tá? Sou empata e me aceito, mas aprendi a não ser esponja. Isso, muito bem. Porque a esponja, né? Você coloca a esponja lá, retém a água todinha. É como se você... quem é esponja retém e fica com ela, sentindo a dor da outra. Não pode deixar isso acontecer. E nós temos ferramentas para isso. A transição de carreira é algo que almejo e vai acontecer. Vai, com certeza. Você precisa plantar, né, esse terreno. Não é do dia para a noite, Valéria, eu vou falar isso para você. Não é do dia para a noite, para qualquer pessoa aqui. A gente não consegue do dia para a noite, mas é com persistência, é com constância. Eu trabalhava numa empresa, eu era coordenadora, supervisora, depois coordenei até call center, né, antes de vir para a área de terapia. Lá eu fiquei de 2001 até 2009, né, 8 anos na empresa, e ganhava bem, né, tinha cargo de chefia e tal, só que eu não queria isso para mim, para o resto da minha vida, porque era muito estresse. O que eu fiz? Comecei a fazer cursos como você, né? Paralelos. Quando eu consegui ser demitida, aí já estava fazendo os cursos, aí investi todo o meu dinheiro ali, meu capital na nova profissão e já comecei. Né? Mal comecei porque eu dava aula também na empresa, eu tinha didática, né? De treinamento. Mal eu comecei a fazer os cursos na área de massoterapia e estética, com 1 ano eu já estava dando aula. Então foi... Mas eu fui de cabeça, né? Estudando muita coisa e me lançando sem medo, porque o medo é que faz com que a gente permaneça no mesmo lugar e não arrisque, né? Não arrisque essa troca, né? Muitos não gostavam de serem supervisores de call center, mas quando viram que perderam o emprego, porque diminuiu lá o número de clientes, aí muitos foram mandados embora, mas eu queria ser mandada, né, para poder investir na outra profissão, voltaram para o call center, mesmo não gostando. Eu falei, Deus me livre, não volto para esse estresse nunca. Mas até hoje ficam me chamando porque a gente tem experiência, né? Elza falou, já cortei muitas pessoas que só me achavam quando estava com problemas, resolvia aquilo, a pessoa sumia até aparecer outro problema. Pois é, não. Temos que colocar limites, muito bem. Rose, boa noite. Temos que ser filtro e não esponja, certinho. Exatamente, Aurenilce. Adriana falou, eu consegui depois de 1 ano e meio, com muito medo. Pois é. Medo vai ter, gente. Todo mundo vai ter medo dessa troca, dessa, né, de, ai, meu Deus, será que, né? Ai, mas vai com medo mesmo. É lógico que você, para trocar, você tem que planejar, não é assim, né? Ai, vou sair, vai, seja o que Deus quiser. Não, planejamento. Vai planejando, né? Ainda mais trabalhar por conta própria, você não vai ter logo o dinheiro, talvez, né, do salário. Vai guardando uma graninha, caso você não consiga tantos clientes assim, né? Quando você sair, você já tem um dinheirinho. Tem que planejar, gente. Não pode ser da noite para o dia, não. Boa noite, amore. Rose, boa noite. Sandra falou, quando aprendi a não sentir pena, me sinto mais leve. Isso. É necessário entender a diferença de pena e compaixão. Muito bem.
né? Compaixão é ótimo, né? A gente sentir, mas pena a gente fica sofrendo pela pessoa, pela situação, com a pessoa. Nossa, isso é péssimo. Péssimo para todo mundo que está nessa situação. Aloysio, boa noite. Meus queridos, então é isso, ó. Terminaram as perguntas, já temos 1 hora de live. Falei sobre a empatia, né? A diferença entre você sentir pela pessoa e ter ali, né, o discernimento de não levar para você aquilo de ruim daquela pessoa, tá? Então, é importante que o terapeuta desenvolva essa habilidade de empatia, mas não de sofrer junto com a pessoa. Se a pessoa desistiu da terapia, se a pessoa... Ai, eu fiquei com muita pena dela, eu tô triste por ela, eu tô triste com ela. Não façam isso. Vocês vão ficar maus. Vocês vão ficar, né, sentindo pelo outro. Isso não é bom. Agora, ser empático é você imaginar o que a pessoa sente e fazer uso das suas ferramentas, né? Dependendo aí, terapeutas emocionais, cada um tem uma ferramenta. Uso das ferramentas que vocês sabem para ajudar aquela pessoa, mas não sentir por ela. Você vai sentir só o que é seu, de mais ninguém, tá bom? Deixa eu ver. Essa live vai ficar gravada, quero ver o início que perdi. Vai, ela fica gravada e amanhã sobe lá pro meu canal que tem um monte de vídeos, o link tá na bio, é que eu não posso falar o nome porque é um concorrente, começa com You. Tem mais de 180 lives já gravadas, Luciana. Se inscreve lá no meu canal, vizinho. Tem mais de 15 mil pessoas, graças a Deus. Tem muitos vídeos lá, tá? Com muitas lives. Então, maratonam lá as lives. Tem muitos assuntos. Então, vai ser bom para você também, Luciana, tá? E amanhã sobe para esse canal vizinho. Aí é bom que você pode até ver com velocidade aumentada, né? Eu vejo muitos vídeos, muitas lives que eu não consegui assistir, eu vejo no dia seguinte, quando as pessoas fazem lá, né, no canal vizinho, ou quando mandam para lá, eu vejo. Vou me inscrever agora no seu canal. Obrigada, querida. Sandra, foi ótimo ter você aqui. Luciana, deixa eu falar o nome de todo mundo que está até o final. Eu gosto de valorizar as pessoas que ficaram até o final. Mari, Adriana, Valéria, Eva, Jaque, Elza, Rosângela, De Almeida, Luciana, já falei, Aurenilce, Rose, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem aí na paz, ótima semana e vamos nos falando. Podem mandar mensagem, podem mandar sugestão de live. Eu adoro quando vocês fazem uma sugestão, porque afinal já desde 2018 que eu faço live, então assim, chega uma hora que não tem mais, né? Haja criatividade, tá bom? Então eu gosto muito que vocês aí me ajudem com as sugestões, comentários, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, gente, beijo no coração, bom descanso e eu agora vou estudar, né? Porque a gente está sempre também estudando, participando aí de vários cursos, enfim. A gente conhecimento não ocupa espaço. E se a gente compartilhar, a gente aprende muito mais, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui!